Ela tinha apenas 7 anos quando viu a mãe fechar a porta e desaparecer para sempre. Cresceu acreditando ter sido rejeitada, mas guardava no peito a pergunta que a consumia todos os dias. Por quê? Anos mais tarde, quando a vida já havia lhe roubado a infância e a esperança, um reencontro inesperado revelou segredos escondidos por décadas. O que parecia abandono se transformou em uma história de medo, escolhas impossíveis e amor silencioso. Este relato emocionante mostra a dor de uma filha marcada pela ausência e a difícil jornada de perdão quando a verdade finalmente vem à tona. Prepare-se para uma narrativa intensa, realista e cinematográfica que vai prender você até o último segundo. A chuva fina daquela tarde de outono lavava as ruas estreitas da pequena cidade, desenhando linhas de água que escorriam pelas calçadas rachadas. Maria, ainda menina, tinha apenas 7 anos quando viu sua mãe fechar a porta de madeira verde atrás de si. O som seco da fechadura ecoou como uma sentença que ficaria gravada para sempre em sua memória. A menina permaneceu parada, com as mãos pequenas apertando o vestido gasto, sem entender o peso daquele gesto. Do outro lado, a figura feminina desaparecia na garoa, carregando apenas uma sacola de roupas e um olhar perdido no horizonte, como se estivesse fugindo de algo maior do que a própria vida. A vizinhança, acostumada a cochichos e julgamentos, observava discretamente pelas frestas das cortinas. Alguns murmuravam que a mãe de Maria havia se cansado da pobreza, outros que estava fugindo com um homem mais rico, e havia ainda quem insinuasse que não tinha condições emocionais de cuidar da filha. Mas ninguém se aproximou para oferecer consolo. A criança, imóvel na soleira da porta, só conseguia sentir o vazio crescente dentro do peito, um buraco escuro que não tinha nome. O pai não estava presente. Havia desaparecido muito antes, deixando apenas dívidas e um sobrenome pesado. Restava a ela a avó paterna, uma mulher rígida, de mãos calejadas e olhar severo, que nunca havia escondido o ressentimento de ter herdado mais uma responsabilidade que não escolhera. Naquela noite, Maria dormiu no pequeno quarto de paredes descascadas, abraçada a um travesseiro úmido de lágrimas. O cheiro do sabão barato misturava-se ao da madeira velha da casa, criando uma atmosfera de abandono. Do lado de fora, o vento batia nas telhas soltas, e cada estalo parecia um aviso de que sua infância havia acabado antes mesmo de começar. Ela ainda não sabia, mas aquela ausência marcaria todos os capítulos seguintes de sua vida, da escola aos primeiros empregos, das amizades às tentativas de amar. Tudo seria atravessado pela pergunta que não calava: por que a mãe a havia deixado? Nos dias que seguiram, a rotina tornou-se uma luta silenciosa. A avó a acordava cedo, antes do sol nascer, para ajudar nas tarefas domésticas. O cheiro de café forte invadia a cozinha, mas Maria raramente tinha apetite. O uniforme escolar, passado com cuidado, escondia remendos feitos à mão, e os sapatos já não resistiam à lama das ruas de terra. Na escola, os colegas sussurravam histórias inventadas, cada qual mais cruel que a outra. Alguns diziam que a mãe havia fugido para o exterior, outros que estava presa, e havia ainda quem insinuasse que não queria saber da filha. Maria, em silêncio, mantinha os olhos baixos, fingindo não ouvir, mas cada palavra era como uma pedra lançada contra seu coração frágil. Apesar do abandono, havia uma força silenciosa que crescia dentro dela. Ao voltar da escola, sentava-se à mesa da cozinha e fazia os deveres com dedicação. Os livros se tornaram seu refúgio, e as histórias que lia eram como janelas abertas para mundos nos quais mães não abandonavam filhos e crianças não precisavam aprender tão cedo a suportar a solidão. Ainda assim, quando a noite caía e as luzes da cidade se apagavam, o vazio retornava com intensidade. Era no escuro que a saudade mais doía, transformando-se em um nó na garganta difícil de engolir. O tempo avançava lentamente, e a ausência da mãe deixava marcas invisíveis, mas profundas. Maria crescia com a sensação de que algo lhe havia sido roubado. Não apenas a presença física de quem deveria guiá-la, mas também a segurança de se sentir amada incondicionalmente. A avó, apesar da rigidez, tentava suprir as necessidades básicas, mas nunca conseguia preencher o espaço deixado. Seu afeto vinha em forma de disciplina, e os gestos de carinho eram raros, quase sempre escondidos atrás de repreensões duras. Maria aprendeu a não esperar abraços, a não pedir colo,
a não chorar alto. Guardava tudo dentro de si, construindo uma muralha invisível para sobreviver. Em meio a tudo isso, havia momentos em que acreditava sentir a presença da mãe de longe. Às vezes, ao caminhar pelo mercado da cidade, imaginava ver o vulto de uma mulher com cabelos parecidos, ou ouvir uma voz familiar entre os pregões dos vendedores. O coração disparava, mas logo a realidade a derrubava de volta ao chão. A mãe não voltava, e a saudade era um fantasma que a acompanhava em cada esquina. Maria ainda não sabia, mas a resposta para aquele abandono chegaria apenas muitos anos depois, em um dia comum que mudaria tudo o que acreditava saber sobre sua própria vida. O silêncio da casa, a solidão da infância e a dor das perguntas sem resposta foram se transformando em cicatrizes invisíveis. Cada lágrima contida moldava uma personalidade resiliente, mas profundamente marcada pela falta. A garotinha que havia assistido a mãe partir se transformava, dia após dia, em uma jovem determinada que escondia a dor atrás de sorrisos discretos e notas altas na escola. Ela ainda não compreendia, mas sua história estava apenas começando. E o motivo da partida da mãe, quando revelado, seria ainda mais doloroso do que poderia imaginar. Amanheceu fria a manhã seguinte, e Maria, já acostumada à ausência de aconchego, levantou-se sozinha para se arrumar. O relógio da cozinha marcava 6 horas, e a avó já estava de pé, varrendo a varanda com vigor, como se a dureza dos gestos pudesse varrer também a dor da neta. "Anda, menina, não se atrase", disse secamente, sem encará-la nos olhos. Maria engoliu em silêncio a vontade de pedir um abraço, porque sabia que não o receberia. Vestiu o uniforme limpo, ainda molhado em algumas partes, porque a chuva da véspera não deixara as roupas secarem por completo. O pano úmido colava na pele, como um lembrete incômodo de sua condição. Na escola, a professora de português pediu que cada aluno escrevesse uma redação com o tema Minha Família. O coração de Maria disparou. Enquanto os colegas desenhavam palavras sobre mães carinhosas, pais trabalhadores e irmãos barulhentos, ela encarava a folha em branco, sentindo o peso da solidão se materializar naquelas linhas vazias. Tentou escrever sobre a avó, mas as frases soavam ásperas demais, como se não houvesse espaço para ternura. Ao final, escreveu apenas: "Minha família é pequena. Minha mãe foi embora. Eu moro com minha avó." A simplicidade brutal das palavras chamou a atenção da professora, que a observou em silêncio, sem coragem de corrigir nem de elogiar. Apenas guardou a folha com cuidado, consciente de que aquela criança carregava algo maior do que deveria. Os dias se arrastaram, e a ausência da mãe tornou-se parte da rotina, como a panela velha sempre no fogão ou o cheiro de roupa molhada no varal. Mas dentro de Maria, a saudade era viva, latejante. Ela perguntava pouco, quase nunca falava sobre isso, mas o olhar perdido nas janelas da sala de aula denunciava um coração que buscava explicações. Em algumas noites, escondida debaixo das cobertas, escrevia cartas para a mãe em um caderno escolar. "Mãe, você pensa em mim? Onde você está? Eu fiz algo errado?" Guardava cada folha dobrada entre os livros, como se, um dia, alguém fosse encontrá-las e entregá-las a quem ela mais queria ver de volta. A avó, embora rígida, não era cega. Percebia a dor silenciosa da neta, mas não sabia lidar com ela. Crescera em tempos duros, quando lágrimas eram vistas como fraqueza. O máximo que conseguia oferecer era comida quente na mesa e a insistência para que a menina estudasse. "É só nos estudos que você vai conseguir sair desse destino, Maria", repetia como um mantra. Ainda assim, em raros momentos, quando via a menina adormecida com os olhos inchados de tanto chorar, a avó deixava escapar um gesto inesperado. Ajeitava a coberta sobre seus ombros ou passava a mão suavemente sobre seus cabelos. Era o carinho que não sabia expressar em palavras, mas que existia, tímido, nos intervalos da dureza. Os anos avançaram, e Maria crescia com um misto de força e fragilidade. Nos corredores da escola, já não era a menina que chorava escondida, mas a jovem que tirava as melhores notas, mesmo carregando o peso da ausência materna. A cada vitória acadêmica, sentia a falta de ter para quem mostrar. Sonhava em chegar em casa e ver a mãe sorrindo, orgulhosa, mas a realidade era o silêncio das paredes descascadas e o olhar cansado da avó. Guardava os boletins em uma caixa de papelão, como um tesouro escondido, talvez esperando o dia em que sua mãe voltaria para vê-los.
Na adolescência, a dor se transformou em revolta. Maria começou a se questionar não apenas sobre a ausência, mas sobre o motivo. Será que sua mãe estava viva? Será que havia escolhido mesmo abandoná-la? Ou havia algo que nunca lhe contaram? Cada resposta inventada na mente parecia pior que a anterior, e as perguntas se multiplicavam sem trégua. Nas conversas de vizinhança, surgiam rumores contraditórios. Alguns diziam que a mãe vivia em outra cidade, trabalhando como doméstica. Outros falavam em um casamento com um homem rico, e havia até quem afirmasse que estava morta. Nenhuma versão parecia suficiente para acalmar o coração de Maria. Foi nessa época que descobriu uma pequena caixa escondida no guarda-roupa da avó. Dentro havia fotografias antigas. A mãe jovem, com os cabelos soltos e um sorriso luminoso, segurando Maria ainda bebê no colo. Havia também cartas amareladas, endereçadas a alguém que ela não conhecia, assinadas com a mesma letra delicada da mãe. O coração disparou. A avó percebeu a descoberta e, em um gesto brusco, arrancou a caixa de suas mãos. "Não mexa nisso, Maria", disse com firmeza, os olhos marejados por uma emoção rara. Foi a primeira vez que a menina viu a avó chorar. E naquele instante, entendeu que havia segredos escondidos em sua história. Segredos que poderiam explicar por que a mãe a deixara. O silêncio imposto pela avó, porém, apenas aumentou a determinação de Maria. Crescia nela uma certeza. Um dia, encontraria a verdade. Ainda não sabia quando, nem como, mas a vida havia lhe dado uma ferida que só poderia ser curada com respostas. E esse desejo de descobrir o que estava oculto se tornaria o motor de sua juventude, guiando seus passos em direção a revelações que mudariam tudo o que acreditava saber sobre sua mãe, sobre sua família e até sobre si mesma. O tempo passou, e Maria chegou à juventude carregando no peito a mesma pergunta que a perseguia desde criança. Por que a mãe a havia deixado? O silêncio da avó e as poucas lembranças da infância tornaram-se fantasmas que a acompanhavam nos corredores da escola e, mais tarde, da faculdade. Ela se tornara uma jovem determinada, de olhar firme, sempre entre os primeiros da turma, mas havia uma sombra em cada conquista. Quando recebia um prêmio acadêmico, olhava para o auditório vazio, sabendo que não haveria mãe nem pai para aplaudi-la. Apenas a avó, já curvada pelo tempo, comparecia em silêncio, com o semblante austero que escondia um orgulho mal disfarçado. Apesar da rigidez, Maria compreendia que a avó tinha sido o pilar que a sustentara, mas a ausência de respostas corroía-a. Cada vez que alguém perguntava sobre sua família, ela desviava o olhar ou respondia de forma vaga. Era mais fácil fingir que não se importava do que encarar a verdade. Não sabia nada. O mistério da mãe se tornara parte de sua identidade. Uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Na faculdade de enfermagem, onde ingressara com bolsa integral, Maria encontrou um ambiente que ampliou ainda mais essa sensação de vazio. Colegas falavam de mães que as ajudavam com as roupas, que telefonavam todos os dias, que enviavam marmitas nos fins de semana. Ela sorria para não parecer deslocada, mas por dentro sentia uma inveja silenciosa, misturada à dor. No fundo, continuava sendo a menina que guardava cartas não enviadas embaixo das cobertas, esperando por um reencontro que nunca vinha. Um dia, depois de uma aula longa no hospital universitário, Maria recebeu uma ligação urgente. A avó havia passado mal. Correu para casa, o coração aos pulos, e a encontrou sentada na cozinha, com a respiração curta e a mão sobre o peito. "Estou bem, menina", insistiu a avó, tentando afastar a preocupação. Mas Maria sabia que não era apenas fraqueza da idade. Havia algo mais sério acontecendo. Passou a cuidar dela com dedicação, revezando plantões e estudos, mas ao mesmo tempo sentia o medo crescer. A mulher que fora sua base começava a enfraquecer, e junto com essa fragilidade crescia a possibilidade de perder, para sempre, as respostas que tanto buscava. Certa noite, enquanto ajeitava a cama da avó, Maria não conseguiu mais se conter. "Vó, por favor, me diga a verdade. Eu preciso saber. Por que minha mãe foi embora? Ela ainda está viva?" O silêncio foi pesado. A avó fechou os olhos, respirou fundo e por um instante pareceu lutar consigo mesma. Então, com a voz fraca, respondeu: "Há coisas que não podem ser ditas, Maria. Não agora." Foi como se uma porta tivesse se fechado diante dela. Uma porta que talvez nunca se abrisse.
mas o destino parecia determinado a empurrá-la adiante. Poucos dias depois, enquanto organizava os armários durante uma faxina, Maria encontrou novamente a caixa escondida, só que desta vez, sem a presença da avó para impedi-la. Com as mãos trêmulas, retirou as cartas antigas. Eram endereçadas a um homem chamado Augusto, escritas com delicadeza e desespero, como se cada linha fosse um grito abafado. "Não posso levá-la comigo", dizia um dos trechos. "Eles não nos deixariam viver em paz. Estou presa a uma escolha que me arranca o coração, mas talvez seja a única forma de protegê-la." Maria leu e releu aquelas palavras até as lágrimas borrarem a tinta já gasta. Protegê-la? De quem? Do quê? Nada fazia sentido. Mas uma coisa era clara: sua mãe não havia simplesmente a abandonado. Havia uma história por trás, uma verdade sufocada por circunstâncias que ninguém tivera coragem de contar. A raiva e a dor se misturaram a uma nova determinação. Maria decidiu que não descansaria até descobrir tudo. Ainda que tivesse de enfrentar segredos dolorosos, ainda que tivesse de mexer em feridas guardadas por décadas, ela seguiria adiante, porque viver sem saber já não era mais possível. Naquela noite, olhando pela janela do pequeno apartamento, Maria sentiu o vento frio bater contra o rosto e percebeu que estava prestes a cruzar um limite. Até então, a ausência da mãe fora um vazio doloroso, mas passivo. Agora, tornara-se uma busca ativa, um caminho sem volta, e cada passo que desse dali em diante a levaria mais perto de uma revelação que mudaria para sempre a forma como enxergava sua vida, sua família e o motivo que a separara da mãe ainda criança. As semanas seguintes transformaram-se em um turbilhão na vida de Maria. Durante o dia, ela seguia a rotina de aulas, estágios e cuidados com a avó. À noite, porém, mergulhava nas cartas, tentando decifrar os fragmentos que sua mãe havia deixado. Algumas eram escritas com ternura, cheias de promessas de reencontro. Outras, repletas de medo e urgência, falavam de riscos, de pessoas que não a deixariam viver em paz. Era como se houvesse duas versões daquela mulher ausente. A mãe amorosa que desejava estar com a filha e a mulher acuada por circunstâncias desconhecidas. A cada página, Maria se via mais dividida entre a dor e a esperança. Se a mãe tivera motivos para deixá-la, talvez o abandono não fosse o gesto cruel que sempre acreditara. Mas então surgia a pergunta sufocante: por que nunca voltara? Por que nunca mandara uma carta, um recado, qualquer sinal? Certa tarde, depois das aulas, Maria foi à biblioteca da universidade e pesquisou nos arquivos digitais nomes ligados às cartas. Encontrou alguns endereços antigos de Augusto, o homem a quem sua mãe escrevera. A maioria já não existia, mas um deles, em especial, ainda aparecia em registros oficiais. Uma pequena casa em Santa Teresa, bairro antigo do Rio. O coração de Maria bateu forte. Talvez ali houvesse uma pista. No sábado seguinte, aproveitou a folga do estágio e subiu os morros de Santa Teresa. As ruas estreitas e íngremes, ladeadas por casarões coloniais e muros cobertos de grafites, pareciam guardar segredos de outras épocas. Parou diante da casa indicada no papel. Era um sobrado antigo, com janelas de madeira fechadas e paredes descascadas. Tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Espiou pelas frestas do portão e percebeu sinais de abandono. Jardim tomado pelo mato, poeira acumulada. Mesmo assim, algo lhe dizia que não deveria desistir. Enquanto observava, uma vizinha idosa apareceu, carregando uma sacola de feira. "Procura alguém, menina?" Maria, hesitante, respondeu: "Estou procurando o senhor Augusto, que morava aqui." A mulher arregalou os olhos, surpresa. "Ah, o doutor Augusto. Já faz muitos anos que se foi. Morreu de forma trágica, dizem. Coração, acho. Mas ele tinha uma companheira, uma moça bonita, de cabelo escuro, que apareceu de repente e depois sumiu. Nunca mais se falou dela." As palavras da vizinha caíram sobre Maria como uma revelação. Uma moça bonita, de cabelo escuro. Será que era sua mãe? A idosa, vendo a expressão da jovem, continuou. "Dizem que ela estava grávida quando chegou. Ficou pouco tempo, mas deixou marcas. Alguns falavam que havia gente atrás dela, que tinha fugido de alguma coisa. Ninguém sabia ao certo. Depois que o doutor morreu, ela desapareceu." Maria agradeceu, sentindo o mundo girar ao seu redor. Aquela descrição encaixava-se nas peças do quebra-cabeça. Sua mãe havia vivido ali, talvez com Augusto,
Talvez ele fosse o pai que nunca conhecera. Mas por que fugira novamente? E de quem? Voltando para casa, a cabeça fervilhava de perguntas. Quando contou à avó o que descobrira, a reação foi inesperada. A velha senhora empalideceu, segurando a borda da mesa para não cair. Você não devia ter ido atrás disso, Maria, disse com a voz fraca. Algumas verdades doem mais do que a ignorância. Maria, com lágrimas nos olhos, retrucou. Mas, vó, eu preciso saber. Não posso viver sem entender por que fui deixada. A avó suspirou profundamente. E por um instante, Maria pensou que ela finalmente revelaria tudo. Mas em vez disso, apenas disse: sua mãe fez escolhas para te proteger. Foi só isso. Um dia talvez você compreenda. A resposta, vaga e dolorosa, só aumentou a sede de verdade. Maria percebeu que não poderia contar apenas com a avó. Precisaria cavar fundo, seguir cada pista, ainda que isso significasse enfrentar revelações capazes de mudar completamente a imagem que tinha da mãe. E naquela noite, deitada na cama, com o coração em chamas, prometeu a si mesma que não descansaria até reconstruir toda a história. Mesmo que tivesse de enfrentar segredos sombrios, mesmo que tivesse de olhar para a própria dor de frente. Maria passou os dias seguintes em estado de vigília, como se cada pequeno detalhe pudesse ser uma nova pista. Nos corredores da faculdade, já não se distraía com conversas, e nos plantões do hospital universitário, sua mente divagava para longe, voltando sempre à figura da mãe que desaparecera 2 vezes. A primeira, quando a deixou criança. A segunda, quando sumiu de Santa Teresa após a morte de Augusto. A cada lembrança, a sensação de estar cercada por segredos crescia. Determinada, decidiu voltar ao bairro antigo em busca de mais informações. Bateu de porta em porta, conversou com vizinhos, visitou a mercearia da esquina. Muitos já não lembravam de nada, outros se esquivavam. Mas em meio às respostas vagas, uma frase de um senhor de cabelos brancos chamou sua atenção. Se quer saber mais, vá procurar nos arquivos da Santa Casa. O Dr. Augusto era conhecido lá. Talvez encontre registros de quem o acompanhava. No dia seguinte, Maria se dirigiu ao prédio imponente da Santa Casa. As paredes altas de pedra, os corredores de azulejos antigos e o cheiro de arquivo empoeirado criavam uma atmosfera solene, quase intimidadora. Após alguma insistência, conseguiu permissão para consultar documentos antigos. Passou horas folheando prontuários, atas de reuniões, registros de internações. As páginas amareladas traziam nomes, datas, diagnósticos. Até que encontrou Augusto Ferreira, médico residente, falecido em 1989. Causa: infarto fulminante. Ao lado, um registro adicional. Acompanhante: Clara Nogueira. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clara era o nome de sua mãe. A prova estava ali, em tinta desbotada, mas inquestionável. Sua mãe não apenas vivera com Augusto, estivera ao lado dele até sua morte. O coração de Maria disparava. Se sua mãe estivera tão próxima dele, por que nunca voltara para buscá-la? Por que desaparecera mais uma vez? Com o documento em mãos, retornou para casa e mostrou à avó. A reação foi imediata. Lágrimas escorreram pelos olhos da velha, que raramente demonstrava emoção. Você não entende, menina. Ela tinha medo. Havia gente que não a deixaria em paz. Maria, confusa, insistiu. Quem, vó? Quem a perseguia? Por quê? Mas a avó, exausta, recusou-se a responder. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. As cartas, as lembranças, o documento encontrado, tudo apontava para uma vida da mãe marcada pelo medo e pela fuga. Mas medo de quê? E se ela ainda estivesse viva? E se, em algum lugar, continuasse escondida, lutando contra fantasmas que Maria desconhecia? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e esperançosa. Decidiu então procurar por registros mais recentes. Visitou cartórios, buscou em listas telefônicas antigas, navegou em bancos de dados públicos, passava horas em frente ao computador, exausta, mas movida por uma determinação inabalável. Até que encontrou algo. Um endereço de cadastro, feito nos anos 2000, em nome de Clara Nogueira, no interior de Minas Gerais. O coração acelerou. Poderia ser ela. Sem pensar 2 vezes, Maria preparou uma mochila e embarcou em um ônibus noturno para o interior. A estrada serpenteava por entre montanhas cobertas de neblina, e a cada quilômetro a expectativa crescia. Lembrou-se da menina de 7 anos,
parada na porta de casa, vendo a mãe desaparecer. Agora, tantos anos depois, talvez estivesse prestes a encontrá-la novamente. Chegou à pequena cidade numa manhã fria. O ar tinha cheiro de terra molhada e os sinos da igreja batiam preguiçosos. Perguntou aos moradores sobre Clara Nogueira. Muitos não conheciam. Alguns disseram vagamente ter ouvido o nome, até que uma senhora apontou para uma casa simples, na beira de um campo de girassóis. Ali mora uma mulher sozinha. Pouco fala com vizinhos. Dizem que já sofreu muito. Maria caminhou até a casa com o coração aos pulos. As paredes eram brancas. A varanda tinha uma cadeira de balanço. E ali, sentada, estava uma mulher de cabelos grisalhos, olhar cansado, mas ainda bonito. Maria parou, incapaz de dar mais um passo. Reconheceu imediatamente aquele rosto, mais envelhecido, mas o mesmo que aparecia nas fotos escondidas da caixa. Sua mãe. O tempo pareceu parar. Maria não sabia se corria, se gritava, se chorava. A vida inteira de perguntas e dores parecia convergir para aquele momento. Mas ao mesmo tempo, o medo a paralisava. E se a mãe não a quisesse? E se a tivesse realmente abandonado? O silêncio da infância ecoava em seus ouvidos. O reencontro estava diante dela, mas a coragem de atravessar a varanda parecia a prova mais difícil que já enfrentara. Maria permaneceu imóvel diante da casa por longos segundos, como se os pés estivessem enraizados no chão batido. O coração martelava no peito, e as lembranças da infância se misturavam ao som suave da cadeira de balanço rangendo na varanda. A mulher de cabelos grisalhos levantou os olhos e, ao notar a presença dela, parou o movimento. O silêncio entre as duas parecia mais denso que o ar frio da manhã. Maria respirou fundo e, reunindo coragem, aproximou-se. Cada passo soava como uma sentença. Quando finalmente chegou à varanda, disse, com a voz embargada: "Mãe?" A palavra saiu quase como um sussurro, mas foi suficiente para fazer os olhos da mulher se encherem de lágrimas. Clara levou a mão à boca, como se tentasse conter um soluço. "Maria?" perguntou incrédula, a voz quebrada pela emoção. As duas permaneceram paradas, olhando-se em silêncio, até que Maria não resistiu e caiu em prantos. A mãe levantou-se com dificuldade e a envolveu num abraço apertado, como se tentasse compensar todos os anos de distância. O choro de ambas se misturava, carregando dor, saudade e um amor sufocado pelo tempo. Dentro da casa simples, as paredes carregavam marcas de uma vida solitária. Um crucifixo torto, fotos antigas escondidas em porta-retratos empoeirados, móveis gastos pelo tempo. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Maria, ainda tremendo, perguntou: "Por quê? Por que me deixou?" O olhar de Clara se perdeu no vazio por alguns segundos antes de responder. "Eu não fui embora porque não te amava, minha filha. Fui embora porque tinha medo. Havia pessoas atrás de mim, gente perigosa. Se eu tivesse ficado, você não estaria viva hoje." Maria franziu a testa, confusa. "Que pessoas, mãe? Quem poderia querer nos fazer mal?" Clara suspirou fundo e lágrimas escorreram pelo rosto marcado. "Seu pai não era o homem que você pensa. Ele tinha dívidas, inimigos. Quando morreu eu fiquei marcada. Fui ameaçada. Me disseram que se não sumisse, fariam mal a você. Eu não tive escolha." Maria sentiu o mundo girar. A história que sempre ouvira sobre o pai, que ele apenas havia desaparecido, sem maiores detalhes, agora ganhava contornos sombrios. "E por que nunca voltou? Por que nunca tentou me ver?" perguntou, a voz embargada de dor. Clara apertou as mãos da filha com força. "Eu tentei, mas cada vez que me aproximava, percebia que ainda havia olhos sobre mim. Eu não podia arriscar. Preferi que você me odiasse a te colocar em perigo." As palavras cortavam como lâminas. Maria sentia-se dividida entre a compreensão e a revolta. Parte dela queria acreditar que tudo havia sido feito por amor. Outra parte gritava que nenhuma justificativa poderia apagar os anos de abandono. O silêncio da mãe pesava, e a casa parecia encolher ao redor delas. Depois de um tempo, Clara levantou-se e trouxe uma caixa de madeira. Dentro dela estavam cartas nunca enviadas. Cada envelope tinha o nome de Maria escrito com carinho. "Escrevi para você durante todos esses anos, mas nunca tive coragem de enviar. Aqui está minha vida, meu amor, minha dor." Maria abriu uma das cartas e leu as primeiras linhas. "Minha querida filha, hoje pensei em você o dia inteiro. Espero que esteja crescendo saudável. Rezo para que me perdoe quando souber a verdade." As lágrimas voltaram a cair,
agora misturadas a uma estranha sensação de alívio. A conversa se estendeu até a noite, e quanto mais Clara revelava, mais Maria percebia que a ausência materna estava entrelaçada a circunstâncias que ultrapassavam sua compreensão de criança. Ainda assim, as respostas não eram completas. Havia sombras no olhar da mãe, pausas que denunciavam segredos ainda guardados. Antes de ir embora, Maria a abraçou novamente. Eu não sei se consigo perdoar agora, mas sei que quero te conhecer de novo. Não quero mais viver sem saber de você. Clara, chorando, apenas respondeu: então já é mais do que eu sonhei todos esses anos. Maria saiu da casa com o coração pesado, mas pela primeira vez, sentia que havia dado um passo em direção à cura. Porém, ao caminhar pela estrada de terra, uma pergunta ainda martelava. Se sua mãe havia fugido de inimigos do passado, será que esses inimigos ainda existiam? Nos dias seguintes ao reencontro, Maria sentia como se vivesse em dois mundos. Durante as manhãs, mantinha sua rotina normal na faculdade e no hospital. Mas à noite, sua mente era invadida pelas lembranças da conversa com a mãe. As revelações de Clara abriam portas para novas perguntas, e cada detalhe parecia incompleto, como um quebra-cabeça do qual faltavam peças fundamentais. Determinada a entender melhor, Maria voltou à pequena casa no interior. Clara a recebeu com um sorriso tímido e um olhar carregado de esperança. A filha parecia trazer de volta um sopro de vida que ela já não acreditava merecer. Sentaram-se novamente à mesa, e Maria, desta vez, não quis perder tempo. Mãe, você precisa me contar tudo. Não aguento mais viver com pedaços de histórias. Clara respirou fundo, ajeitou o lenço sobre os ombros e começou. Seu pai não era apenas um homem endividado, Maria. Ele se envolveu com gente perigosa. Havia negócios obscuros, dívidas impagáveis e ameaças constantes. Quando ele morreu, pensei que estaríamos livres, mas descobri que não. Os credores passaram a me pressionar e alguns chegaram a me seguir. Disseram claramente que, se eu não desaparecesse, fariam mal a você. Eu tinha 25 anos. Estava sozinha, sem família que me apoiasse. A única saída que enxerguei foi ir embora. As palavras soavam cruas, e Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. E Augusto? Quem era ele na sua vida? A mãe abaixou os olhos, visivelmente emocionada. Ele foi o único homem que me estendeu a mão quando eu mais precisei. Me acolheu em Santa Teresa, me deu abrigo e esperança, mas também pagou caro por isso. Quando ele morreu, percebi que eu não podia mais colocar ninguém em risco. Foi quando decidi desaparecer de vez. Maria segurou as lágrimas, mas a voz embargada a denunciava. Você podia ter confiado em mim, mãe. Eu teria entendido. Cresci pensando que não era amada. Clara se levantou e a abraçou com força. Você sempre foi o amor da minha vida, Maria. Só não soube como protegê-la sem me perder. Naquele instante, a jovem percebeu que não se tratava apenas de abandono. Era também uma história de sobrevivência, de escolhas feitas sob pressão, de erros e silêncios. Mas apesar da dor, Maria sabia que não podia deixar a chance escapar. Tinha diante de si a oportunidade de reconstruir uma relação que o tempo havia dilacerado. As visitas se tornaram frequentes. Maria levava frutas, ajudava nas tarefas da casa, ouvia histórias da juventude da mãe. Aos poucos, uma intimidade tímida se restabelecia. No entanto, ainda havia sombras pairando sobre elas. Clara se assustava com barulhos repentinos, fechava as janelas cedo demais, evitava sair em horários previsíveis. Era como se o passado ainda estivesse à espreita, pronto para reaparecer. Numa dessas tardes, ao ajudar a arrumar o armário, Maria encontrou uma pequena caixa escondida sob roupas velhas. Dentro havia documentos antigos, recortes de jornal, recibos, fotografias de lugares que Maria nunca vira. Um deles, em especial, chamou sua atenção. A imagem de Clara segurando-a ainda bebê, com uma legenda escrita à mão: Meu maior segredo e meu maior amor. O impacto foi tão forte que Maria sentiu as pernas vacilarem. Você ainda esconde coisas de mim, mãe? Perguntou com firmeza. Clara, com os olhos marejados, respondeu: Não quero que você carregue os meus fantasmas. Mas talvez tenha chegado a hora de dividir esse peso. Maria percebeu que a revelação completa ainda estava por vir, e que os segredos que sua mãe guardava poderiam mudar não apenas a visão que tinha do passado, mas também o futuro das duas. Na tarde seguinte, Maria voltou à casa da mãe, determinada a não sair de lá sem respostas.
O céu estava encoberto, e o ar denso parecia anunciar tempestade. Clara estava sentada na varanda, com um olhar distante, como se observasse algo invisível. Quando a filha se aproximou, ela apenas disse: "Eu sabia que você viria. Está pronta para ouvir o que eu nunca contei a ninguém?" Entraram juntas, e Clara pegou a caixa de documentos escondida. As mãos tremiam ao abrir. Dentro havia mais cartas, algumas fotografias e recortes de jornais antigos. Colocou tudo sobre a mesa e começou a falar. Seu pai se envolveu em contrabando. Não era apenas endividado, ele estava em negócios ilegais. Quando ele morreu, os mesmos homens que o pressionavam voltaram-se contra mim. Achavam que eu sabia onde estava o dinheiro que ele devia. Eu não sabia de nada, mas eles não acreditaram. Foi nesse tempo que recebi ameaças contra você. Eles diziam: "Se não entregar, sua filha vai pagar." Eu não podia arriscar. Maria sentiu o estômago revirar. As peças começavam a se encaixar, mas de forma cruel. A vida inteira havia sido moldada por escolhas feitas sob o peso do medo. "E Augusto?" insistiu. Clara respirou fundo. "Ele foi meu porto seguro. Eu o conheci quando buscava trabalho. Ele sabia dos meus problemas e ainda assim me acolheu. Foi com ele que encontrei abrigo. Só que a sombra do passado não nos deixou em paz. Quando ele morreu de infarto, eu me senti culpada. Pensei que minha presença tivesse trazido o azar até ele. E então, desapareci de novo." Maria apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. "Mas por que nunca me contou nada disso? Eu cresci acreditando que não valia nada, que você simplesmente me abandonou." Clara segurou as mãos da filha com força. "Porque eu achava que era melhor você me odiar do que viver com medo. Eu não queria que herdasse o peso dos meus erros e das escolhas do seu pai." A tensão no ar era quase insuportável. Maria levantou-se e começou a andar pela sala estreita, encarando cada detalhe. Os móveis simples, as cortinas velhas, os retratos escondidos. Tudo parecia carregar um pedaço de uma história não vivida por ela. Voltou-se para a mãe e disse com voz firme: "Eu não posso apagar o que aconteceu, mas não quero mais viver com mentiras. Quero a verdade inteira. Doa o que doer." Clara respirou fundo, enxugou as lágrimas e pegou o último recorte de jornal. Era uma notícia sobre um acidente misterioso envolvendo um caminhão, em que se mencionava o nome de seu pai. Havia suspeitas de que o veículo transportava carga ilegal. O recorte estava amarelado, mas as palavras ainda queimavam. Foi depois disso que tudo começou. Eles queriam o que nunca existiu: dinheiro fácil, dívidas impagáveis, e eu fui apenas mais uma vítima no caminho deles. O coração de Maria se apertou. Pela primeira vez, enxergava a mãe não como a vilã de sua infância, mas como uma mulher esmagada por forças maiores, obrigada a tomar decisões impossíveis. Ainda assim, o vazio dos anos sem sua presença continuava doendo. "Eu não sei se consigo perdoar, mãe", murmurou, com lágrimas escorrendo. Clara, chorando, respondeu: "Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que nunca foi falta de amor." Do lado de fora, a chuva começou a cair forte, batendo contra o telhado da casa. O som preenchia o silêncio entre as duas, como se o mundo também chorasse junto. Maria se aproximou devagar e abraçou a mãe. Pela primeira vez não havia palavras, apenas o reconhecimento de que, apesar da dor, havia ali uma chance de reconstrução. Mas enquanto segurava aquele abraço, Maria percebeu que ainda havia mais segredos escondidos. O olhar da mãe, mesmo em lágrimas, ainda carregava algo não dito, e ela sabia que, para encontrar paz, teria de arrancar até a última verdade do silêncio. A tempestade da noite anterior parecia ter lavado a pequena cidade, mas dentro de Maria, a tormenta apenas crescia. Voltou à casa da mãe logo cedo, determinada a enfrentar o que ainda estivesse oculto. Encontrou Clara sentada diante da mesa, os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. "Você está pronta para ouvir o resto?" perguntou com voz baixa. Maria assentiu, embora o coração estivesse em disparada. Clara abriu a caixa novamente e retirou um envelope lacrado. "Este eu nunca tive coragem de abrir na sua frente, mas chegou até mim pouco depois da morte de Augusto. É de alguém ligado aos homens que perseguiam seu pai." Maria pegou o envelope com cuidado, como se fosse um objeto explosivo. Dentro, havia uma carta curta, escrita em letras apressadas. "Sabemos onde você está. Sabemos da sua filha. Se não quiser que ela pague a dívida do pai, suma. Não tente voltar. Não existe lugar seguro para vocês."
As palavras eram cruéis, e Maria sentiu o sangue gelar. Então era isso. Eles a ameaçaram diretamente por minha causa. Clara, chorando, confirmou. Sim, cada vez que tentei voltar, recebi recados como esse. Passei anos me escondendo, mudando de cidade, sempre com medo de que te fizessem mal. Eu preferi o exílio à sua morte. Maria deixou a carta sobre a mesa, o corpo trêmulo. Por um lado, compreendia o desespero da mãe. Por outro, não conseguia evitar a sensação de ter sido privada de uma vida inteira ao lado dela. Mãe, eu entendo seu medo, mas você não percebe que também me matou por dentro? Cresci sem colo, sem respostas, sem amor. As palavras ecoaram duras, mas sinceras. Clara a encarou com olhos marejados. E você acha que eu não morri junto? Cada aniversário, cada Natal, cada conquista sua que eu não vi, foi como morrer de novo e de novo. Eu apenas sobrevivi, Maria, mas nunca vivi. O silêncio pesado tomou conta da sala. Então Maria, com voz mais suave, perguntou: E agora? Ainda existe perigo? Clara enxugou as lágrimas. Não sei. Faz anos que não recebo ameaças. Talvez eles tenham desistido. Talvez tenham morrido. Mas o medo nunca foi embora. Ele mora em mim. Maria respirou fundo. Percebeu que o tempo perdido jamais voltaria. Mas o presente oferecia uma escolha. Continuar presa às dores do passado, ou tentar reconstruir algo novo. Aproximou-se da mãe e segurou suas mãos. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas sei que não quero perder mais tempo. Quero tentar, mesmo que doa. Clara soluçou e a abraçou com força. Pela primeira vez em décadas, sentiram que havia esperança. O reencontro não apagava as cicatrizes, mas oferecia a chance de criar novas memórias. Nos dias seguintes, Maria passou a visitá-la regularmente. Juntas, faziam pequenas caminhadas pelos campos de girassóis, cozinhavam pratos simples, riam de lembranças antigas. O vínculo começava a renascer, tímido, mas real. Ainda assim, o fantasma do passado pairava entre elas, lembrando que não bastava amor para curar feridas profundas. Seria preciso tempo, paciência e, acima de tudo, coragem para enfrentar os medos que ainda habitavam nos cantos da alma. As semanas seguintes trouxeram um ritmo inesperado à vida de Maria. Dividia-se entre a faculdade, os plantões e as visitas à mãe, e cada dia parecia uma tentativa de recuperar anos roubados pelo silêncio e pelo medo. Aos poucos, Clara lhe mostrava fragmentos de si, a comida favorita que gostava de cozinhar, as músicas que ouvia na juventude, histórias da infância que jamais havia contado. Para Maria, era como conhecer não apenas a mãe, mas também uma mulher de carne e osso, frágil e forte ao mesmo tempo, cheia de culpas e desejos de redenção. Mas apesar da proximidade crescente, o peso do passado ainda rondava. Havia noites em que Maria acordava assustada, imaginando que os mesmos homens que perseguiram seus pais poderiam bater à porta. Em outras, observava a mãe trancar as janelas cedo demais, como se temesse olhos invisíveis na escuridão. O medo não havia se dissipado, apenas se transformado em um hábito silencioso. Certo domingo, enquanto caminhavam pelo campo de girassóis, Maria parou de repente. O vento bagunçava os cabelos, e a luz do fim da tarde iluminava os rostos das duas. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa, começou com a voz firme. Eu ainda sinto a dor de ter crescido sem você. Ainda tenho marcas que nunca vão sumir, mas também sei que não posso passar o resto da vida presa ao que perdemos. Eu quero seguir em frente. Quero construir algo novo entre nós. Clara, emocionada, segurou as mãos da filha com força. Você não sabe o que isso significa para mim, Maria. Passei todos esses anos acreditando que jamais teria sua confiança de volta. As duas se abraçaram ali, no meio da plantação, enquanto o céu se tingia de laranja e dourado. Era um abraço diferente. Não o da saudade desesperada do reencontro, mas o da promessa silenciosa de que tentariam, juntas, reconstruir. Nos meses seguintes, Maria levou a mãe para consultas médicas, ajudou-a a ajeitar a casa e até a apresentou a alguns amigos da faculdade. Clara, embora tímida, começava a sorrir mais. Havia dias em que ainda chorava lembrando do passado, mas agora não chorava sozinha. Maria estava ao seu lado, oferecendo um ombro firme. A avó, já debilitada pela idade, reagiu com surpresa ao saber do reencontro. Ao ver mãe e filha juntas novamente, deixou escapar um sorriso raro e em sua voz rouca disse: Talvez eu tenha sido dura demais, mas agora posso partir em paz,
sabendo que vocês se encontraram. O tempo mostrou que as cicatrizes jamais desapareceriam por completo. Ainda havia dores, perguntas sem resposta e lembranças que pesavam. Mas também havia algo novo. A possibilidade de escolher o amor em vez do rancor, de criar memórias que não estivessem manchadas pelo abandono. Maria compreendeu, enfim, que a história de sua vida não precisava ser apenas a de uma menina deixada para trás. Podia ser também a de uma mulher que encontrou força na dor, que resgatou a própria dignidade e que, contra todas as probabilidades, deu à mãe uma segunda chance. E assim, ao fechar os olhos numa noite tranquila, com o som suave do vento passando pelos girassóis, ela sentiu pela primeira vez em muitos anos um tipo de paz, não porque todas as perguntas tivessem sido respondidas, mas porque havia decidido não deixar o passado definir seu futuro. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder novas histórias emocionantes. Comente. Você teria forças para perdoar? Sua opinião é muito importante para nós.